Olá, tudo bom? Então, dando continuidade ao nosso assunto FD Contribuições, nós vamos falar agora sobre lançamento, né? Nós vamos fazer com a empresa que tem movimentação. Nós vamos pensar aqui numa empresa que tem movimentação de R$10.000 no mês. Então, nós vamos ter o PIS e COFINS, né? No lucro presumido, tá? Então, o PIS de 0,65, COFINS de 3%. Como que nós vamos fazer isso? Vamos começar aqui abrindo. Vou em abrir. Seleciono a empresa. No caso, nós estamos usando essa aqui, que nós já falamos anteriormente. Na aula anterior, vocês sabem. Abrimos aqui. Eu vou pedir para editar, tá? Porque na aula anterior nós tínhamos feito ela zerada. Vocês devem lembrar desse ponto. Agora nós vamos vir aqui na parte do bloco. Lembra do M200 e do M600? M200 a gente está falando de PIS. Vocês lembram disso, não lembram? Então nós estávamos com ela zerada. Nós vamos colocar aqui movimentação. Aqui, ó. Valor total da contribuição cumulativa. Nós estamos falando de 10 mil, então nós vamos falar de R$65 aqui. 0,65%. Seria R$65. Você vê que a gente preencheu nessa linha aqui, ó. Ele já preenche lá embaixo. Se você tiver valor retido, tá? Você já lança aqui. No nosso caso a gente não tem, né? Lançando aqui como experiência, como ensino, a gente não tem nada retido. A gente só está falando do valor cumulativo. Na hora que eu lanço com receita, automaticamente eu tenho que fazer aqui, ó, um filho, tá? Que é esse aqui, ó, M205. Vou dar no mais aqui. Ele me pede para detalhar se ela é não cumulativa ou se é cumulativa. Como a gente tinha falado, a gente está trabalhando a maioria das vezes com cumulativo. O código da receita, nós vamos usar o código do PIS. Como a gente cadastrou lá, que seria normal, então o código do PIS é o que a gente usa comumente, né? Que é o PIS, faturamento PJ em geral, cumulativo, 810902. Valor do débito, que valor é esse? É o valor que a gente vai pagar de imposto, 65. Eu creio que vocês estão acompanhando, estou tentando fazer passo a passo, tá? Se porventura não pegar, repete o vídeo. Ele pede esse aqui, ó, o M210. Nós estávamos em M200, fomos para M205, agora estamos no campo M210. Código da contribuição social. Aqui, ó, contribuição não cumulativa, vamos para a contribuição cumulativa. Aqui, ó, apurada alíquota básica, que é o 51 aqui no campo. Valor da receita bruta. Qual receita que a gente está pensando no valor receita bruta aqui? Nós estamos usando como exemplo R$10.000 faturado no mês. Base de cálculo, a gente está falando de PIS, então 0,65%. Desculpa, gente, base de cálculo é o valor da receita, desculpa. 10 mil. Total de ajuste zero. Total de ajuste zero. Base de cálculo de contribuição. Aqui, ó, alíquota. Alíquota que vai ser 0,65. Tá? Então, só relembrando aqui. Valor da receita bruta, 10 mil. Se a base de cálculo for diferente, você põe diferente. Mas no nosso caso aqui, o valor da receita é o valor da base. Então, 10 mil. 0,65 o valor da alíquota. Tá bom? Aí ele pede o quê? Alíquota do PIS em reais. Aí ele pede valor total da contribuição apurada, R$65. Tem algum acréscimo? Não tem nada. Tem alguma redução? Não tem. Então, contribuição do período, 65, tá? Mais uma vez lembrando, teve dúvida, volta no vídeo. Eu salvo, deu ok. Perfeito? Agora vamos lá para o M600. Mesmo raciocínio. A gente volta lá no cumulativo que a gente trabalhando, nós estamos trabalhando. Seria R$300. Mas por que esse R$300? Que é os 3% do COFINS. A gente está falando de faturamento de 10 mil. Eu salvo. Não esquecer dos filhos, que é o 605, 610. Eu vou no 605, abro. Valor cumulativo. Código da receita. Vou procurar aqui. Comumente usamos o quê? Faturamento PJ né? Geral e cumulativo. Valor do débito, R$300.
No campo filho de novo, 610. Contribuição cumulativa, apurada e alíquota básica, 51. Valor da receita, novamente. Você vê que esse aqui é muito parecido com o lá do PIS. Tá? Base de cálculo, a mesma. Não tem diferença. No nosso caso aqui, vocês têm que estudar o de vocês. Mas a maioria das vezes a base de cálculo e a receita, elas se batem. Elas não tem diferença, tá? Valor total de ajuste 0. De ajuste de receita. Redução 0. Base de cálculo 10.000, não é isso? Estamos falando de 10.000. Alíquota do COFINS 3%. Total da contribuição apurada 300. Acréscimo 0, 0. Dá ok. Perfeito? Aí nós vamos voltar lá naquele raciocínio do V, para a gente ver se tem algum erro. Lembrando que essa que nós estamos fazendo é com faturamento. Tá? Tá abrindo, demora um pouquinho mesmo. Ele está fazendo a pesquisa, está fazendo a leitura de toda a base. Olha lá, ele começa a aparecer erros. Então ele pede aqui, ó, 2 erros. Vamos lá. Ele pede aqui, ó, 65. Salvar. Volto lá no erro. Então, voltando aqui, depois que nós preenchemos o faturamento, tá? Então nós vamos ter 2 erros que ele vai indicar aqui. Que ele vai falar sobre o campo M210 e o M610, tá? Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que você tem faturamento, mas você não indicou faturamento nos campos iniciais da empresa. Então você vai em escrituração, tá? Você vai no blocos, aqui ó, 0 e F. Você vai aqui em regime de competência e você vai lançar o que você faturou. Então, total da receita, a gente está trabalhando, né, teoricamente, que foram 10.000 reais. Então, vou lançar aqui, vou lançar o PIS, operação tributável com a alíquota básica, e ele já preenche todo o restante aqui, ó. Tá vendo? O PIS e o COFINS. Você dá OK. Novamente, vamos lá no V. Dá OK. Ele trouxe quantos erros agora? Trouxe 3 erros. Exibir novamente. Vamos lá. Consolidação. O que ele pede? Os dados da empresa. Sempre naquele raciocínio que a gente está fazendo. De ir eliminando através dos erros, tá? Porque isso fica mais fácil o aprendizado, tá ok? Depois que você aprendeu, não. Aí você vai fazendo do seu modo. Aqui é o tipo de nota fiscal, né? Hoje, comumente, a gente tem a nota fiscal eletrônica, por isso que eu estou escolhendo aqui, tá? Que é o 55. Aí ele pede aqui, campos obrigatórios são sempre que aparece esse tipo de documento regular, o documento está ok. Valor total da receita. Ok, se porventura você tiver várias notas, você pode lançar todas as notas aqui, tá? Seria interessante isso. Lançar todas as notas para ficar bem registrada a parte documental da empresa. Novamente, nós vamos lá no V. O interessante desse sistema é justamente essa possibilidade de você ir eliminando os erros, tá ok? Ó, registro de campo, ele me pede aqui, ó, contribuição social, alíquota informativa, documentos ST1 a 5. E vou lá e peço aqui novamente, tá? Retificando, voltando à aula aqui. Nós temos as telas dos erros, tá? Então, para poder tirá-los, né? Eu já tinha passado aqui um pouco, então estou voltando um pouquinho. Nós vamos andar uma por uma para poder entender aqui novamente. Então, as principais telas são sobre os faturamentos. Então, a gente tem a M200 e a M600. A gente vai abrir a M200, que a gente fala sobre o PIS, tá? Tem aqui, ó, valor da contribuição, 65. Deixa eu clicar aqui para editar, que fica mais fácil. Pronto, ele vai abrir o campo aqui. Então, aqui, ó,
a gente tem aqui aberto, a gente está trabalhando com cumulativo. Então na tela do cumulativo aqui nessa linha, a gente está trabalhando com 10 mil de faturamento, então R$65. Aqui está ok. A gente tem aqui a unidade filho dele, sobre aquele faturamento. Então a gente tem que lançar aqui, que é cumulativo, o valor, né, o campo do PIS, o código e o valor. Perfeito. E o detalhamento, tá? O detalhamento, essa tela aqui, a gente tem que ir com bastante atenção, porque qualquer erro aqui a gente não consegue finalizar, tá? Por isso que a gente está revisando. Porque aqui, a alíquota PIS, a gente colocou em percentual, e eu tinha colocado aqui em reais, aí ele ficou travando um pouquinho, por isso que eu estou voltando nesse ponto aqui. Então a gente tem que colocar a alíquota receita bruta, a contribuição, que também ela é igual à bruta, tá? Ele pede a base, né? Já o final aqui é o total, e aqui a alíquota em percentual. A gente põe aqui depois o valor em reais e dá o OK. O mesmo raciocínio para o M600, que a gente está falando do COFINS. A gente abre a tela, a gente põe aqui o valor total da contribuição do período, acumulativo no nosso caso, tá? A gente vai abrir aqui os filhos, né? Filhos de 600, 605, 610. Abrindo. Lembrando que a gente aqui está recapitulando, tá ok, gente? Valor da contribuição a recolher o código do COFINS, que é o PIS/COFINS que a gente está trabalhando. 610, mais uma vez, a base, né? Aqui em cima, aqui embaixo. Aqui, ó, alíquota em percentual e aqui em valor. Salvar. Outro ponto importante, lá no 1900, no bloco I, lá embaixo, ó, bloco 1 aqui, 1900, a consolidação, a gente lançar aqui o faturamento. Lembrando, se eu tiver várias notas, eu posso lançar aqui. Ele pergunta qual a origem desse faturamento. Então, a nota fiscal eletrônica, comumente hoje usada. A gente tem outro tipo de entrada de faturamento, mas o que é mais usado é a nota fiscal eletrônica. Documento regular, quer dizer, um documento ativo, valor total da receita. Então, você pode lançar um só com o total das notas, ou lançar nota a nota, tá? Recomendo lançar nota a nota. Operação tributável com alíquota básica. Aqui as duas, tanto do PIS e do COFINS. Tá ok? Outra tela que ele pede é essa aqui, ó. A competência, regime de competência. Aí vem aqui, ó. Então, bloco 0 e F, tá? Ele vai pedir os dados da empresa, regime de competência vem aqui, ó. Regime de competência, que esse aqui vai estar zerado, você tem que lançar. Você vai lançar aqui a receita oferida, né? O total da receita. Que tipo de tributação que é, o PIS e o COFINS, dá OK. Lançando essas telas, você vai lá no V. Então, quais são as principais telas do sistema? Lá início, que a gente viu na primeira aula, né? É aquela questão do cadastro, fazer da forma correta, tá? Depois, a gente fazer o M200 e o M600, que é o PIS e COFINS, tá ok? Depois, as últimas duas que eu dei agora, que é ali o 0 e o F, e lá de baixo, que era o bloco I, que é o bloco I, que é a consolidação. Vocês viram aqui que ele dá uma mensagem dizendo que já passou do prazo, né, de envio. Então, quando você estiver fazendo em atraso, vai ter essa tela também da questão do atraso. Ele vai te pedir, na hora que você for enviar, ele vai dar um erro, você vai lá e corrige. Aí ele vai gerar provavelmente uma multa, porque você está enviando em atraso, tá? Aí é sempre lembrar que as multas é em cima do faturamento, né? Então, a gente tem que trabalhar para que esse tipo de declaração a gente não envie em atraso, tá ok? Essas são as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Queiram saber mais, continuamos acompanhando aí no canal Cristiano Viana, no YouTube e no Instagram, o @Somatec, tá? Obrigado aí por vocês pela audiência, um abraço.